Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta ciência. Dizem que as dietas low carb e o jejum intermitente é que funcionam. São as dietas da moda que fazem bem para a saúde. Será mesmo? Oi, gente! Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência. Hoje com uma convidada muito especial. Digamos assim, a rainha das tretas com os pseudocientistas e adeptos na internet. É ela, a Ana Bonassa. Bem-vinda, Ana, ao Escuta Ciência de volta. Opa, a rainha das tretas, meu Deus do céu. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Ana Bonassa. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências com ênfase em fisiologia humana e o pós-doutorado em metabolismo energético. Então eu sei uma coisa ou outra aí para poder falar para as pessoas. Dá para saber legal, hein? Olha. Ah, não, porque quanto mais você sabe que você não sabe nada. Então você fica, nossa, é muita coisa. Então, assim, Ana, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que a gente estuda, lógico, uma coisa específica e a gente se especializa nisso e alguma coisa a gente deve saber daquilo, pelo menos, né? Então, se a gente coisinha. Se a gente tá falando na internet sobre aquilo, talvez a gente tenha estudado para falar sobre aquilo. Ah, mas o tanto que me mandam em estudar. Você precisa estudar, vai ler o livro do doutor não sei o quê. Poxa vida, né? Não, vocês já estão entendendo, quem tá escutando já tá entendendo por que a Ana tá aqui. A Ana tá aqui porque ela fala muito de um assunto que a gente vai tratar hoje e que eu já vou falar sobre o que é. E na internet recebe muitos ataques, infelizmente, porque a gente recebe ataque o tempo inteiro. O ódio à ciência foi, vamos dizer assim, amplificado nos últimos anos. E a gente sabe por quê, não preciso nem falar por quê. E esse ódio à ciência amplificado, com as redes sociais deixando essas pessoas cada vez mais engajadas em colocar ali um ponto de vista, os cientistas têm sido muito atacados. E a Ana é uma das pessoas. Ana, eu lamento muito por aqueles ataques grotescos e absurdos que você recebe. Eu fico muito puta com aquilo, assim, sabe? Eu já recebi algumas coisas, assim, que doem, que machucam de verdade. E às vezes as pessoas se esquecem que do outro lado da tela, seja da tela do computador, da tela do celular, tem uma pessoa também, né? Então, essa vida meio de rede social acaba deixando a gente meio sem entender que são pessoas que estão teclando, né? E é bem difícil. Eu acho que, assim, nesse caso específico, como eu ataco, entre aspas, né, uma crença que a pessoa já tem estabelecida, eu acho que ela sabe que tem uma pessoa do outro lado e faz questão de atacar pra machucar mesmo, assim. Eu acho que é um negócio até pior nesse caso, porque quando você tá falando alguma merda ali e aí você esquece que tem uma pessoa do outro lado, aí beleza, mas quando você sabe, você tá vendo a pessoa, você vai lá e faz pra detonar essa pessoa, assim,
É maldade, né? É maldade pura. Mas enfim, a gente tem que se blindar contra isso, porque isso vai acontecer. É maldade pura, é maldade pura. Mas como todo mundo já sabe, a gente tá aqui pra falar de ciência e no começo do episódio, quem escutou já percebeu mais ou menos do que a gente vai falar. A gente vai falar justamente sobre dietas low carb, jejum intermitente, se essas dietinhas aí que surgem. E essa já tá, esse tipo de estilo de vida, como alguns chamam, já está aí há muito tempo circulando na internet como se fosse um estilo de vida saudável. Mas será mesmo que é, né? O que a ciência sabe sobre isso? É isso que a gente pretende falar nesse episódio. E a Ana foi convidada justamente porque ela fala muito desse assunto. E aí, Ana, eu vou te pedir pra gente começar, você explicar o que é a dieta low carb, o que é o jejum intermitente, pra quem não conhece isso, pra a pessoa entender. Tá, então dieta low carb, como o nome já diz, né? Low é baixo, é você reduzir a quantidade de carboidrato da dieta. Então, as recomendações dos órgãos de saúde variam, né, de 55 a 60% do valor energético total, ou de 50 a 60, ou até tem alguns que recomendam de 40 a 60, mas fica por aí, assim, como se fosse metade do valor energético que a gente come, fosse de carboidrato, e aí quando você reduz isso, você entra numa low carb. Então, tem várias, não tem um consenso na literatura, mas em média, assim, de 20 a 40% do valor energético reservado para carboidratos, ou seja, menos do que as recomendações, né? Já entra no low carb. Menos que 20, aí seria outra dieta, que tem vários nomes, very low carb, tem cetogênica, enfim, mas é reduzir a quantidade de carboidratos total. Já o jejum intermitente, como também o próprio nome já diz, né, é você fazer de jejum, e aí intermitente significa uma coisa que começa e para. Então, no caso do jejum, você faz jejum e para, né? Você faz jejum e come, faz jejum e come. E aí tem vários jeitos de fazer isso. Você pode fazer dia sim, dia não. Então, um dia você faz jejum, outro dia você come. Ou você pode fazer, tipo, pega um período, uma semana, 7 dias. Então, desses 7 dias, 2 deles você faz jejum. Pode ser consecutivo, pode não ser consecutivo, né? 2 dias seguidos, 2 dias intercalado, enfim. Ou você pode até fazer todo dia. Então, você pega um período do dia. Então, eu vou pegar 16 horas do meu dia, somando a noite, né? Então, o período noturno mais o período que eu tô dormindo, dá ali 16 horas. O resto do dia é uma janela alimentar. Isso é um tipo de jejum intermitente que faz todo dia. Agora, low carb e jejum intermitente tem uma finalidade, né? Que é quando a pessoa faz uma dieta, assim, na maioria das vezes, a pessoa faz uma dieta para perder peso. Aí entra o boom das dietas que fala assim, não é só perder peso. Tem melhoria da saúde, mas aí a gente vai chegar lá. É o que dizem, né? É o que dizem. E só para explicar uma coisa, eu estudei no mestrado e no doutorado. Não tô assim, eu tô falando aqui o que eu acho. Não, meu mestrado foi sobre jejum, os efeitos do jejum no pâncreas, e o meu doutorado foi especificamente sobre jejum intermitente, né, no pâncreas e efeitos mais gerais, né, efeitos mais fisiológicos. Mas, assim, eu tive que fazer uma extensa revisão da literatura para publicar minha tese de doutorado, né, e para publicar o artigo. Então, é aquilo, né, eu sei uma coisa ou outra. E como eu fiz o pós-doc em metabolismo, né, metabolismo energético, eu também manjo alguma coisa de dietas de forma geral para a gente poder acessar a literatura para falar um pouquinho sobre a low carb. Então, por isso que eu me meti a falar nessa área e é por isso que estamos aí. Pois é. Essa história da gente falar na internet, a gente fala de vários assuntos, lógico, assuntos que não são, às vezes, assuntos que a gente é especializado, mas a gente estuda para isso. E a Ana, além de ter atuado na área, né, a Ana é originalmente da bioquímica, né, Ana? Então, eu fiz biologia, mas eu sempre fui da fisiologia. Sempre fui encantada pela fisiologia humana. E aí, no pós-doutorado, que eu me aventurei pela bioquímica. Então, mas estudou bioquímica com propriedade. E assim, além disso, ela, pra falar desse assunto na internet, ela estuda um monte também, porque não basta saber só o que a gente tem de base, com a nossa experiência, né? A gente tem que estudar pra falar disso. Mas assim, dentre o que você já estudou pra fazer os seus materiais, o que você diz pra mim sobre o emagrecimento? Essas dietas, elas emagrecem mesmo?
ou elas seriam só, vamos dizer assim, fazem parte de um programa de uma seita que visa fazer as pessoas ficarem aí usando e vendo esse estilo de vida como elas mesmas falam, né? Ó, isso dá pra falar tanto da low carb quanto da jejum intermitente, que os resultados parecem ser bastante o mesmo. O que faz emagrecer é o déficit calórico, resultado dessas, né, essas ferramentas, essas intervenções, essas dietas, né, esse estilo de vida. Tem um monte de gente que chama de um monte de coisa. Eu chamo de dieta e acabou. Mas o déficit calórico seria o que emagrece. Se não está gerando déficit calórico, não vai emagrecer. Então, sim, dá para engordar fazendo jejum intermitente, se dependendo do que come naquela janela alimentar, tiver comendo coisa que não gera déficit calórico. Mas, de forma geral, o que se tem na literatura é que tanto a low carb quanto o jejum intermitente fazem emagrecer. Ponto. Só que não é de uma forma superior, de uma forma mais benéfica do que a restrição calórica convencional. Então, sim, faz perder peso. Aí a pessoa que está ouvindo aqui pode pensar assim, não, mas eu emagreci com a low carb e eu não consegui emagrecer com a restrição calórica. Aconteceu comigo, eu vi, eu sou testemunha. E isso acontece bastante. E é verdade, tá tudo bem, eu acredito em você. Porque assim, quando a gente fala que não é superior, a gente não tá falando assim, tô fazendo uma low carb, em 2 semanas já vi o peso despencar na balança. Eu não tô falando disso. Os estudos, eles acompanham pessoas em longo prazo. E aí, quando você compara em longo prazo, o que se vê é que não há superioridade nem da low carb, nem do jejum intermitente para fazer perder peso na balança. Para fazer perder gordura é outros 500. Mas na balança, de forma geral, as pessoas perdem peso de forma semelhante. Mas como, por exemplo, o low carb, ela dá uma grande perda de peso no começo, a pessoa fica com aquela sensação, não, ela é sim mais eficiente do que a restrição calórica, e eu vi isso em mim. Mas é uma confusão que o nosso cérebro cria, porque, de forma geral, em longo prazo, você vai ter essa perda de peso na balança no começo, e depois as coisas vão ficar muito, muito parecidas, como se tivesse feito uma restrição calórica convencional. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, lá por 2012, eu acho, 2013, eu me aventurei a fazer low carb. Cheguei a me aventurar nessa. Letícia! Não, eu cheguei a me aventurar nessa porque eu tava, assim, no desespero. Então, assim, eu vou falar. Depois da low carb, eu fiquei pior pra controlar meu peso. Eu não consegui mais controlar, de verdade. Porque eu era muito magrinha, assim, sabe? Eu tinha... Menina, e você... tá. Aí você engordou Eu tinha um período... 43 quilos. Hoje caramba. eu tô com quase 10 quilos a mais do que eu tinha. E continua magrinha. Mas eu sou baixinha, né? Então, assim... Mas, assim, eu naquele período, eu era muito preocupada com o peso. Com peso. Nossa, eu preciso emagrecer. Não sei o quê. É aquelas coisas, sabe, Ana? Quando você tá com gente, se relacionando com gente que é escrota, que fica... Sim. Sabe? Que fica Sim, forçando. Um body shame ali. Aí eu vivia num ambiente assim, entendeu? Naquela época. E aí esse ambiente de que eu deveria controlar meu peso... E eu deveria ficar muito magra o tempo inteiro, fizeram eu fazer essas loucuras. Mesmo eu sabendo, eu duvidando de que isso funcionaria, é lógico que eu emagreci. Mas eu lembro que nessa época, o que aconteceu também comigo, foi que eu aumentei muito o meu colesterol. E assim, tem uma justificativa pra isso, né? Pra eu ter aumentado meu colesterol. Sim. Porque assim, a gente pensa em 3 macronutrientes. Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura. Se você diminui bastante o carboidrato, os outros 2 macronutrientes vão ser mais predominantes na dieta. De forma geral, a gordura que a gente come não era para influenciar ou não deve influenciar tanto o colesterol. Só que quando você... força um negócio, né? Você coloca bastante gordura, porque quando a gente come, por exemplo, carne, ela está associada à gordura, né, animal, e essa gordura é saturada. Então, quando você tem um excesso disso, aí sim pode acabar influenciando o colesterol endógeno, né? E isso pode piorar os níveis de gordura no sangue, né? Os colesterol da vida, os triglicérides, LDL, enfim. E aí isso também é visto que
pode ser um fator bem prejudicial. Mas antes de continuar aqui, eu queria falar uma coisa. Eu não sei se eu falei em algum outro lugar. Eu acho que não. Se eu falei, foi assim, muito esporádico. Mas eu vou falar até baixinho aqui. Porque, né, para as pessoas falarem, olha lá, ela lá. Em 2008, acho que 2008, 2009, eu fiz low carb. E eu fui daquelas que falavam, nossa, realmente perde peso. E perde, a gente sabe que perde. Perde bastante peso na balança e isso dá um puta gás. Porque você vê, assim, já nos primeiros dias. Já ficar um dia sem carboidrato, no dia seguinte você pesa, tá menor o seu peso na balança. Aí você fala, puta que pariu, que delícia, eu vou continuar. E dá essa sensação de que é muito efetivo. Mas do mesmo jeito que perde, né, a gente vai falar dos problemas dessa dieta depois, do jeito que mesmo que perde, é muito fácil ganhar. E aí tem os poréns, né? Perde peso mesmo? Perde gordura? Pois é. Perde gordura mesmo? Você tá falando de perda de peso, mas assim, na balança. Só que é gordura mesmo? O que é que tá sendo perdido, de fato? É por isso que eu falei várias vezes, ó, peso na balança, peso na balança. Eu enfatizei várias vezes, faz perder peso na balança. Por quê? Porque emagrecer é perder gordura. É isso, perder gordura. E aí, de forma preferencial, ou manter a massa magra, né? Então, seria um remodelamento dos tecidos, né, do corpo, né? Então, você diminuir a massa de gordura e pelo menos manter ali a massa muscular, ou até, olha só, ganhar músculo, que coisa boa, né? Mas ganhar músculo é só na academia, né? Nenhuma dieta vai fazer isso pra você. Mas perder gordura é um negócio sofrido pro corpo, não é rapidinho, assim, não é um dia. Então, por isso que eu falei, perde peso na balança, porque a primeira coisa que você vai perder ali é água. Né? A gente sempre fala isso, as pessoas estão cansadas de saber, mas não sei se as pessoas se dão conta de que quando a gente tira o carboidrato, que é a principal fonte de energia do nosso corpo, o nosso corpo ele vai liberar açúcar no sangue. Né? O carboidrato é o que vira o açúcar para dar energia para nossas células. Então o corpo tem uma reserva de carboidrato, tem uma reserva ali de açúcar que ele vai tacar isso daí no sangue para manter ali. E esse carboidrato que está em reserva no nosso corpo, que é rapidinho, o corpo metaboliza rapidinho. Opa, faltou aqui, tipo, 2, 3 horas depois de uma refeição, os níveis de açúcar já voltam, né, ao nível que seria basal, né? Então, o corpo não deixa cair. Mas vai cair além de 70, porque pensa assim, é de 70 a 100. Você come, sobe ali até 140, depois cai de novo. Ele cai e não passa de 70, ele fica ali, então é o corpo mantendo. Da onde que ele mantém? Dessa reserva de açúcar que tem, né, de carboidrato que tem no corpo. Essa reserva de carboidrato está ligada a uma grande quantidade de água. Então, quando o corpo usa isso, ele usa água. Né? Não é gordura que está saindo no xixi, não é nada disso. É água, principalmente água. Aí, quando o corpo acaba com essa reserva, aí começa a metabolizar para consumir as outras reservas do corpo, né? Reserva de quê? De músculo, reserva de gordura. Então, quando fala perde gordura ou perde água? Perde tudo. Perde água, perde músculo, né? Bem no começo, assim, porque é um tecido fácil, né? Como que chama a palavra, gente? Você pega fácil, né? Requisição fácil ali. E aí depois vai começando a consumir gordura, assim. Então, vai perder gordura, mas primeiramente vai perder água. Então, você vai ficar super feliz que o peso diminuiu 1, 2 quilos na balança, mas vai ser tudo água. Se você voltar a comer carboidrato no dia seguinte, isso volta tudo. Então, você não emagreceu, porque não é um negócio, não foi perda de gordura. E depois, mais com o tempo, aí começa, assim, a perder a gordura. O que acontece? Qual que é o sucesso dessa dieta da low carb, por exemplo, né? Você tira o carboidrato ele seria a pessoa, o macronutriente, o macronutriente que faz estimular a secreção de insulina, principalmente, né? O carboidrato chega no sangue, chega no pâncreas, o pâncreas libera a insulina, beleza. Sem insulina é o nosso hormônio que faz a gente construir. Então, ele é anabólico, né? Anabolismo. Ele faz construir. Sem a insulina, o corpo está mais pró-catabolismo. Então, vamos consumir. Não construir, né? E aí, como não tem carboidrato, tem pouca insulina, né? Tem pouco carboidrato, tem pouca insulina. E aí, vamos consumir os tecidos. Vamos consumir músculo. Vamos consumir gordura. Então, é isso. Perde tudo pelo próprio princípio da dieta, né? Que você reduziu ali a insulina.
E perde músculo, né? Até na semana passada, o episódio do Escuta Ciência foi sobre gliconeogênese. Eu comentei um pouco de gliconeogênese, mas eu falei também de outras vias, né, metabólicas. Falei da glicólise, falei também da glicogenólise, que é tirar lá a glicose que está no glicogênio armazenado. E a gente sabe que, por exemplo, gliconeogênese é produzir glicose a partir de outras fontes. E aí é lógico que você não vai ficar sem glicose, você precisa de glicose. E dos carboidratos é da onde vem, então, essa glicose. A gente precisa, porque a gente é um tipo de ser vivo que o nosso metabolismo, o que é central no nosso metabolismo energético é a glicose, né, Ana? Então, Sim. a gente Tanto vai que tem precisar. Sim, tanto que tem um órgão só, não só, né, porque ele também participa do processo de digestão, mas ele parte desse órgão, na parte endócrina desse órgão, é só para controlar o açúcar no sangue, né? Um órgão só para isso. Então, é um macronutriente extremamente importante, né? E reduzir pode ter seus riscos. A insulina e o glucagon estão ali, né? São os hormônios que estão ali trabalhando para manter os níveis ali de glicose, né? Do açúcar no sangue, sempre em níveis importantes para que a gente continue vivo, né? Porque a gente precisa disso para continuar vivo. Assim, é lógico que a glicemia reduzida pode acontecer, hipoglicemia em algumas pessoas. A Ana sabe disso. Eu sei bem disso, hipoglicemia é uma loucura. Mas, assim, tudo isso é tratável, né? A gente tem tratamento para isso. Desde que se descubra a causa, a gente consegue ter tratamento. Porque justamente manter a glicemia em níveis normais é importante. Quando não mantém em níveis normais, quando fica baixo, o que acontece, Ana? Gente, isso é perigosíssimo. Aliás, hipoglicemia é extremamente perigoso, porque começa a faltar nutriente para fazer energia para o corpo viver. Então, isso daí pode levar a coma, pode levar à morte. Tanto que essa era uma das causas de morte, quando ainda, né, na época pré-tratamento de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, que é uma doença, era mais, né? Hoje em dia tem muitas coisas para se fazer. Mas antes de 1921, se não me engano, era uma doença que, sim, era uma sentença de morte. Assim, em meses a pessoa definhava, porque a glicemia caía, ela consome, né? Como não tem a insulina, que eu falei, né? Não tem a insulina, você não tem o hormônio que faz construir. Você tem falta desse hormônio, então o seu corpo está pró-consumo. Então você vai consumir os tecidos do corpo, e aí até definhar, e aí entra em coma, e aí leva a óbito mesmo. O que eu tava falando? Da glicemia. Ah, sim. Então, sinais de hipoglicemia tontura, cansaço, aquela sensação de coração disparado, assim, são sinais de hipoglicemia. Mas geralmente o corpo não entra nesse estado, porque justamente o nosso corpo controla para não cair, né? Em pessoas que o pâncreas não ficou louco, Então. igual o meu, né? Então eu comecei a ver que eu tava tendo alguns sintomas, e aí eu coloquei um sensor de glicemia, e aí eu vi que eu tava tendo umas hipoglicemias noturnas, né? Quando vai dormir. Então, tá dormindo ali, aquele soninho. Aí, de repente, levanta pra ir no banheiro e fala, nossa, eu tô... Aí eu vou cair aqui. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui é um sinal esquisito. E aí eu botei o sensor, tava atingindo 55, 53, 50 de... Né? E não é normal. Tanto que eu já tô com o médico marcado pra ver o que era isso, porque... Não é normal uma pessoa saudável isso acontecer, né? Para variar ali de 70 a 90, não é para cair mais que isso. Porque é muito perigoso, realmente, a hipoglicemia. Tanto que o nosso corpo tem um hormônio que faz abaixar a glicemia, que é a insulina, e vários rolês ali metabólicos para fazer aumentar, porque a hipoglicemia é extremamente... Então, ele é extremamente perigosa. Então, o hormônio, só tem um hormônio extremamente bem regulado que faz descer, que é a insulina. Aí a gente tem o glucagon, né, que faz subir. A gente tem cortisol, que também dá uma alterada. A gente tem adrenalina, que também dá alterada. Então tem várias coisas ali para poder subir a glicemia, porque hipoglicemia é bem perigosa.
Então, esses hormônios, eles conseguem fazer ajustes finos aí das nossas vias metabólicas, forçando mobilização de glicose quando precisa, né? E por isso que não faz, às vezes, muito sentido você restringir muito, porque você vai ter... Tem muita gente que fala, ai, não, porque não pode liberar isso. Gente, vai liberar, esse controle é feito por hormônios. Você ouve muita besteira na internet, né? Muita coisa, assim, absurda falando. Só que, sabe, de hipoglicemia, eu lembro de um episódio que aconteceu quando eu fazia mestrado lá na USP. Uma menina, durante uma aula de uma disciplina, uma menina começou a ter um comportamento estranho. Ela passava a lista de presença, ela pegava e fazia assim, mexia os braços pro lado e não fazia nada, e não assinava, e falavam pra ela assinar, ela não assinava. Aí começaram a falar, acho que ela tá passando mal, alguém falou. E aí ligaram o ventilador, deve ser o calor. E ela tava com um comportamento estranho, de repente ela levantou, começou a arrastar uma perna, assim. E aí todo mundo, não, ela está passando mal, gente, não, isso não é normal. Eu falei, alguma coisa neurológica tá acontecendo, eu falava. E o professor querendo continuar a aula, assim, do nada. Do nada, né? E aí nós paramos lá, pois ninguém conhecia ninguém ainda. Ela tava tendo uma crise de hipoglicemia, porque ela era diabética. Ela fez uso da insulina, não se alimentou. Mas, e aí abaixou muito a glicemia dela. Ela tava com a glicemia super baixa. E ela ficava falando alguma coisa que a gente não entendia. O que ela estava falando era pedindo uma bala. Ela falava bala. E a gente não entendia porque ela já tava enrolando a língua, assim, sabe? E o detalhe, ela era médica, tá? Tava fazendo mestrado, era médica. E essa responsabilidade aí, né? Meu Deus! Enfim, já presenciei isso. Só que assim, Ana, eu fico pensando... Embora muita gente esteja falando, pra mim funcionou. Pra mim, fazer o jejum intermitente é um estilo de vida. Me deixa muito mais saudável, muito mais bem disposta. Eu ouço muita coisa assim, sabe? Eu vejo muita coisa assim na internet. Aí eu te pergunto, há evidências de benefícios dessas dietas? Porque, assim, o relato pessoal não é uma evidência, a gente sabe disso. Mas o que dizem aí os artigos? O que as evidências apontam sobre isso? Bom, então, ainda está sendo estudado. Porque até o que se sabe até o momento é que perder peso é benéfico, né? Principalmente se a pessoa ela tá acima do peso. Então, se ela tiver uma redução ali de 15% do peso corporal, isso é benéfico, né? Diminui vários fatores de risco, vários fatores no sangue para doenças metabólicas. Ponto. É até aí o que se sabe. Nunca se provou que low carb é superior, né, para a saúde, né, para a saúde do diabético, para a saúde da pessoa que tem pressão alta, tem colesterol. Nunca se provou que jejum intermitente é superior. O que é? Os estudos mostram. Olha, quando perde peso, né, e essa perda de peso é controlada com o grupo controle, não traz benefícios adicionais. Então, o que se sabe é perder peso. Falta ainda um estudo, assim, que acompanhou pessoas que fazem a dieta por 10 anos, que elas têm um peso estável, né? Não tá mais perdendo peso. Perderam peso no começo, estão mantendo peso com a dieta. E aí, depois de 10 anos fazendo a dieta sem a perda de peso, né? Com a manutenção só, aí sim fala, não, ó, realmente é a frequência, né? O jejum intermitente, é a frequência alimentar. Ou é a restrição do carboidrato, diminuição do carboidrato. E isso é benéfico. Falta ainda alguma coisa para bater o martelo, assim, principalmente em humano, né? Porque tem estudos mais em longo prazo em animal que é mais fácil, né? Porque é muito mais fácil você controlar a dieta de um animal. Humano é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, eu acredito que vai ter esses estudos, assim, mas ainda não tem para falar que é superior, que traz benefícios à saúde. O que a gente tem até agora é que se perder peso, né, não importa a estratégia, né, se você perder o peso com low carb, se você perder o peso com jejum intermitente, com restrição calórica, perder peso é benéfico. Isso, ó, é o que dá para falar. Perder peso é benéfico, especialmente quando a pessoa tá também com algum problema de saúde associado ao excesso de peso, né? Uhum. A própria diabetes tipo 2, por exemplo, pode estar associada a uma síndrome metabólica, que está relacionada também ao excesso de peso.
Só que assim, como você bem falou, o déficit calórico faz perder peso, né? É o que faz perder peso. E assim, lógico, se você tem uma vida que você come muito carboidrato, não come uma verdura, um legumes, uma frutinha, não come muita proteína, baixa quantidade de proteína, e aí você muda totalmente sua dieta, passa a se alimentar com menos carboidrato nas dietas, mas também você insere ali legumes, verduras, né? Você tem fibras na dieta, você tá comendo mais proteína do que você comia antes, tá regulando melhor isso, você vai ter benefício na sua saúde porque você tá tendo uma dieta mais equilibrada, talvez, no que se diz respeito a ter mais nutrientes na sua dieta, né? Sim, mais nutriente, mais fibra, tudo mais. Você acabou de descrever a reeducação alimentar. Eu aprendi isso. A minha nutricionista é muito boa. Eu tenho uma nutricionista que ela fez a época que eu fazia mestrado na USP, e ela fazia iniciação científica, ela estava fazendo a graduação de nutrição, então eu conheço muito bem ela trabalhou lá comigo no laboratório, e assim, eu gostei muito porque o modo de trabalhar dela, comigo e com o Pedro aqui em casa, foi excelente para mudar a nossa cabeça. E hoje, por exemplo, a gente consegue se alimentar com nutrientes diversos. A nossa dieta é baseada... Resumindo, a gente fez uma dieta para a vida inteira. Não é uma dieta que eu vou fazer 2 semanas e não vou aguentar mais e vou me acabar comendo de novo. A gente, lógico, a gente vai, de vez em quando, sobrecarrega um pouco, passa um final de semana aí de orgia alimentar, né? Aquela coisa... Você vai lá, come doce na hora depois do almoço, depois come doce na hora da janta. E aí você se alimenta com muita coisa calórica. E aí a gente dá aquelas engordadinhas, né? No momento agora, nós estamos praticando exercício físico todo dia, graças a Deus. Não sei como que conseguimos isso, porque é isso que faltava. E a gente tá fazendo um pouco de restrição calórica, porque a gente tava assim, no modo férias... bebendo muito, comendo muita besteira, e aí a gente engordou. Então a gente conseguiu já emagrecer, e não foi com low carb, foi com exercício físico, que gasta caloria, e também fazendo déficit calórico por meio da dieta, que a gente diminuiu a quantidade de besteira. Por exemplo, só vou dar um exemplo. A gente tava comendo doce direto, sabe, nessa época. E aí, agora, a gente tinha ganhado esses dias um bolo de rolo lá de Pernambuco, do melhor lugar de lá, da Casa dos Frios, acho que é. Nossa! E aí, não tinha como não comer. Eu ganhei um bolo de rolo de 1 quilo, a gente tava comendo direto. Aí, com a entrada da dieta, a gente passou assim, comer um docinho? Pode, de vez em quando, né, fazendo esse déficit calórico. A gente come um docinho depois do almoço, mas daí a gente não vai comer depois da janta também o docinho. A gente come só uma vez no dia. E mesmo assim estamos perdendo peso, comendo tudo que a gente comia antes, né? Só que não fazendo aquelas maluquices, né? Eu acho que o segredo, na verdade, é equilíbrio, né? A gente tem que entender que o que a gente come tem que se tornar também parte do que a gente planeja na nossa vida, né? Não Exatamente. Só ir comendo loucamente. A palavra certa, planejamento, plano alimentar, tem que ter um plano. Porque, como você falou, a pessoa comia, sei lá, 80% da dieta era carboidrato, açúcar e não sei o que, e comia mal, e não come um vegetal e nada. E aí, de repente, fala, vou fazer low carb. E aí, reduz isso pra comer um monte de vegetais e não sei o que. E aí, fala assim, olha, low carb funciona porque eu perdi peso. Não foi água, não, perdi peso. Mas aí é que fala, se você fez uma reeducação alimentar, você introduziu fibras. Fibras são importantíssimos na dieta, pra dar saciedade, pra comer menos, enfim, é uma cascata de coisas aí. E aí, por isso que eu falo, olha, as pessoas vão fazer o low carb, pelo menos não faça por conta própria. Pelo menos procura um nutricionista. Porque, assim, ele vai fazer isso que você fez, um planejamento. E aí ele pode fazer um planejamento que entra na low carb. Eu vou botar, sei lá,
40% de carboidrato, 35% de carboidrato, pelo menos tá num plano, que a pessoa vai se reeducar. Os estudos, tem alguns estudos de meta-análise que mostram, né, que meta-análise são aqueles estudos que pegam vários estudos e fazem análise e conclusões em cima disso. Tem um que mostra, assim, que a low carb, ela faz uma curva em U, onde não é quanto menos carboidrato melhor, para a perda de peso em si, porque aí a pessoa também vai comendo outras coisas, vai alterando outras coisas, fome e tudo mais. Não é quanto menos. Eles veem ali que a máxima perda de peso com a low carb é de 35%. Então não é um negócio super restritivo, é um negócio que dá para fazer uma reeducação alimentar sendo low carb, né? Gera nenhum déficit e ainda pode ser um negócio saudável, pode ser um negócio sustentável. A palavra-chave aqui é um planejamento sustentável, porque você tem dieta, eu costumo dizer que dieta boa é uma dieta que você mantém, é uma dieta que você sustenta uma boa parte da vida, ou por um bom tempo, né, porque perder peso, né, emagrecer não é um mês, né, se você tem uma meta de perda de peso, você vai demorar algum tempo ali, tanto que você não engorda rápido assim, né, você vê umas férias, um mês, então um mês você não ganha tanto peso, você também não vai perder tanto peso. Então, é um negócio em longo prazo. Então, tem que ser uma dieta que você mantém por um tempo grande, ou até mesmo pro estilo de vida, né? Pro resto da vida. Então, aí você vai ter o planejamento e você vai ter essa consciência que você falou. De, não é que eu tenho que cortar doce. Eu tenho que saber qual é o limite. Vou comer no almoço e na janta? Não. Uma das refeições. E aí você vai tendo esse planejamento e vai entendendo que você não precisa de nada muito restritivo para você conseguir a perda de peso e a manutenção. Porque eu diria mais, perder peso é, entre aspas, fácil. Entre aspas. Manter esse peso perdido, mas isso daí sim, porque você fica tão feliz em, nossa, perdi. Vou comemorar. E aí fica nessa guerra com a balança, nesse efeito sanfona. Eu diria que manter o peso é desafiador. Mais ainda do que a perda. Sim, manter é difícil. Uhum. Eu tive uma síncope aqui agora, de tosse do nada, que veio do nada. Só isso continuei. Isso aí é o desejo dos low carbistas de não fazer a ciência chegar às pessoas. Essa seita. Assim, aqui em casa, por exemplo, tem o exemplo do Pedro. O Pedro já pesou 150 quilos. Ele emagreceu... Vale ponderar que ele é uma pessoa bem alta. Mas ele emagreceu 50 quilos. E não foi fazendo low carb. E nem foi uma bariátrica, nada disso. Ele emagreceu 50 quilos fazendo contagem de calorias, sem ajuda profissional, que é errado, né? Olha lá. Mas eu nem conhecia ele ainda, então... tá. Então não tinha eu pra puxar a orelha. Então... Ele fez isso, conseguiu emagrecer e ele consegue controlar a alimentação dele. A gente se cuida bastante aqui, justamente por isso, por causa do histórico, né? Que também prejudicou muito a saúde dele naquela época. E hoje ele vê a melhoria especialmente por conta do exercício físico, que foi inserido junto com a dieta. Então, ele até comia umas besteiras. Ele comia maionese com carne. Ele tomava coca, só que coca zero, né? Então, assim, ele comia muita besteira, só que ele contava as calorias para restringir e poder emagrecer junto com o exercício físico. E aí, o que acontece, que eu vejo também, Ana, que muita gente muda hábitos... E aí associa a dieta em si, e nem sempre é a dieta. Às vezes a pessoa, o que tá fazendo bem, que ela tá se sentindo mais disposta, é o próprio exercício físico que foi inserido no momento que ela começou a dieta. Como as pessoas que não entendem de ciência não conseguem compreender essa questão de causalidade, quando você tem várias variáveis mudando ao mesmo tempo, você não tem como atribuir o efeito que você está sentindo a uma dessas variáveis, porque você não sabe o que causou aquilo. E na ciência, a gente controla as variáveis. E aí, quando a gente fala que tem evidências científicas que mostram aquilo, essas evidências, elas só são encontradas em estudos que realmente controlaram as variáveis
pra mostrar que é aquilo lá que causou determinado efeito. Então eu vejo muito isso, uma falsa associação, às vezes mudou hábito e aí, ok, mudei o hábito, mas também fiz a dieta low carb, mas o que me fez bem foi a dieta low carb, vou falar que foi a dieta low carb que me fez bem. Então eu vejo muito isso. Só que a gente sabe, Ana, também que tem evidências sobre os problemas dessas dietas, né? Em geral, aí, o que temos de evidências? Falando dos problemas, além do que você já falou aí, né? Então, o que eu já, um dos principais que eu já falei é a perda da massa magra. Que a gente vê que, bom, não tem o principal hormônio ali para manter a massa magra, então o corpo começa a consumir essa massa magra, né? Então, perder massa magra não é interessante, né? As pessoas podem argumentar, não, porque para diabético é bom fazer low carb, porque aí você não tá botando carboidrato e aí poupa o pâncreas, né? Mas não é bem assim, porque assim, é interessante perder peso, sim, perder gordura, né, no caso, mas não é interessante perder a massa magra. Então, eu vejo caminhos mais saudáveis para fazer a perda e manutenção de peso, né? Principalmente em pessoas com doença metabólica. Ó, o low carb aí. Como eu falei, você aumenta os 2 outros macronutrientes. Então, você pode aumentar, os estudos mostram que em longo prazo pode aumentar o colesterol, pode aumentar o LDL. E isso não é um mito. Se você se você que está ouvindo aí já ouviu alguém dizer que o colesterol alto foi uma invenção da indústria para vender remédio para diminuir o colesterol, isso é mentira. O colesterol alto está correlacionado com doenças do coração. Então, é um fator de risco. Diminuir o colesterol é importante, não é zerar, não tô falando de zerar, tem sempre uma faixa, mas reduzir, manter esse colesterol dentro de uma faixa é interessante, então isso pode ser um risco, né? Outro perigo também dessas dietas é o que eu falei, da não sustentabilidade, né? Principalmente em longo prazo. Então a pessoa, eu perdi. Vai lá nos meus comentários no vídeo de low carb. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo bem completo sobre low carb e eu li umas 70 umas 70 meta-análises. Boa. Então, lá você vê os comentários, as pessoas falando, eu fiz low carb, perdi 20 quilos, mas depois ganhei 30. Então, aí a pessoa, ela deu uma piorada ali no seu colesterol, ela reganhou o peso, e aí ela já não tá mais conseguindo perder aquele peso, porque tem alguma evidência de que a low carb pode diminuir o gasto energético basal. Então, você está alterando ali um rolê no metabolismo que está piorando em longo prazo. Então, esse é um dos riscos, né? Você aumentar as gorduras no sangue, né? Os colesterol da vida, você piorar o seu gasto energético, aí você vai ter que fazer uma redução calórica, né? Um déficit calórico maior para perder peso de novo. Você ter esse efeito sanfona, que tem alguns estudos que sugerem que efeito sanfona também é ruim, sobrecarrega o metabolismo, enfim. E principalmente, né, o que eu sempre digo, em pessoas com doenças metabólicas. A doença metabólica é aquele combo, né, que não é o combo do McDonald's, é o combo das doenças metabólicas, que é diabetes, pressão alta, colesterol alto, doença cardiovascular. Isso daí são uma das coisas que mais mata no mundo. Acho que doença cardiovascular está em primeiro, se eu não me engano, e né, todas as mortes por doença cardiovascular, e o segundo é câncer. Né, principalmente em países, né, países ocidentais, assim, né? Então, essa é uma das coisas que a gente sempre tem em mente, porque, principalmente quando vai fazer as coisas por conta própria, porque a gente não sabe a fundo dessas coisas, né? A população em geral não sabe, né? Eles ligam para perda de peso na balança e só, mas o metabolismo, a saúde vai muito além disso. Então, por isso que eu sempre repito, né? Você quer perder peso? Eu quero. E com low carb. Eu quero porque eu quero. Então, sempre procura um nutricional, porque tem profissionais que conseguem estratégias com o próprio low carb para poder perder peso de forma que não vai prejudicar a saúde, né? De forma que vai, por exemplo, introduzir fontes proteicas vegetais também, né? Não é só... A proteína não vem só de fontes animais, né? Então, você vai reduzir aquela ingestão de gordura saturada, você vai colocar bastante fibra na dieta. Então, pode ser benéfico, sim, se for feito por uma pessoa que entende e não por esses gurus da internet que fica soltando livro por aí para vender, né? Enfim. Não vou falar nomes aqui, a gente vai evitar processo. Não, a gente vai evitar processo. Não, porque tá cheio, né? Opa. É impressionante, olha.
assim, buscar ajuda com um nutricionista, gente, quem tá escutando, significa também entender que esse nutricionista, ele tem que ser uma pessoa que esteja pelo menos alinhada às evidências científicas, uma pessoa que estuda de verdade, porque esses gurus de internet, eles mesmo podem ter um diploma, de nutricionista. Só que não quer dizer que ele tendo se formado em nutrição seja um bom profissional. Tá cheio de profissional ruim, tá cheio de charlatão que tenta vender produtos. Eu cheguei a ver gente já vendendo um remédio dizendo curar toxoplasmose. Toxoplasmose, que é uma doença que nós, seres humanos, que somos imunocompetentes, a gente controla o Toxoplasma gondii tranquilamente. Só os imunodeprimidos que têm problemas com a doença, mas eles venderem medicamentos, e são nutricionistas, falando assim que a toxoplasmose está deixando você com a cabeça esquecida, que não sei o quê, inventando evidências que não existem. Né? Eu, por exemplo, eu estudei no meu doutorado toxoplasmose, então posso dizer com alguma propriedade que não tem nenhuma relação com evidência científica isso. Isso não é suportado pelas evidências científicas. Então, a gente vê todo absurdo na internet. Se você quer buscar um bom profissional, analise o que esse profissional também está por aí falando, né? Porque hoje em dia quase todo profissional está em rede social divulgando o trabalho, né? Vamos fazer aqui uma lista de dos red flag mais comum para ajudar as pessoas que estão ouvindo? Por exemplo, você foi numa nutricionista, a nutricionista vai falar que vai cortar o seu pão porque tem glúten é inflamatório. Red flag. Não. Não. Vai cortar o seu leite porque leite tem caseína e caseína é inflamatória. Se você não é intolerante, não é alérgico, não. Red flag também. Essa pessoa tá na modinha, né? Não tá com os estudos, com os artigos científicos, tá com a modinha. Que mais? Você precisa perder um pouquinho de peso, aí o profissional vai dar um medicamento off-label para perder peso. Verdade. Eu preciso perder 5 pesos, a pessoa vai lá dando um negócio para injetar na barriga. Gente... Olha, tem outra coisa, shot da imunidade matinal. Red flagíssimo. Demais. Não, você precisa tomar um shot que vai açafrão, pimenta, limão de manhã antes. Sim. Nossa, isso pra mim é tão absurdo, entendeu? Assim. Sim. Outra coisa. Você sai da dieta com uma lista de suplementos pra tomar. Sem que você tenha feito o exame pra saber se você tem deficiência de alguma vitamina, algum mineral. Então, você fez os seus exames ou nem fez nada e tá tudo certo. E aí a pessoa já fala assim, não, você vai tomar isso daqui, sem nem saber se você tem deficiência. E aí você pode estar fazendo um xixi caro ou favorecendo né? As pessoas que falam que não tem perigo, que não tem risco sim. Hipervitaminose é uma coisa que tem riscos. Pois vitamina D hoje em dia... pedra no rim. A pessoa colocou vitamina D dizendo que a vitamina D vai melhorar a sua imunidade, porque tem muito disso agora. Sim, red flag. Outra demais. Coisa, óleo de coco. A pessoa tá na modinha do óleo de coco. Bota óleo de coco no café. Aí joga fora manteiga e margarina, o óleo de soja, porque isso é veneno. Bota óleo de coco. Isso é red flag, gente. Sinto muito informar. Óleo de coco pode ter até 90% de gordura saturada. É pior do que banha, sabe? É um negócio que o povo caiu nessa loucura do óleo de coco. Eu tenho 3 vídeos sobre óleo de coco, que eu li também dezenas de artigos, né? E eu separei por tópico, né? Se é bom pro coração, se é bom pra diabetes, se é bom pra Alzheimer, se é bom pro cabelo, se é bom pra pele. Então tá lá 3 vídeos, a gente também pode deixar aqui pra quem quiser ver. Minha mãe já caiu nessa do óleo de coco, viu? Mas e ela queria empurrar o óleo de coco pra todo mundo. Tadinha. E eu falei isso, olha, era 2012, se eu não me engano, porque eu fui no congresso e aí eu vi uma apresentação de um moço lá que estava usando o óleo de coco como controle positivo para piorar, para matar as células,
né? Era tipo, era in vitro, não sei o quê, mas tudo bem. Aí ele falou assim, o óleo de coco, ele falou, o óleo de coco, porque o óleo de coco, ele é gordura saturada, ele causa uma toxicidade ali pra célula, que a gente chama de lipotoxicidade, e aí esse é o meu controle positivo pra prejudicar ali, né? Então o tratamento dele era alguma coisa pra ver se melhorava as células, né? Protegia as células, e o controle positivo dele era o óleo de coco. E desde então eu venho falando, olha, gente, óleo de coco pode, né, tava no começo ainda na modinha, 2012, 2013, alguma coisa assim, tava no começo. E aí eu falei assim, vou ficar atenta a isso, porque tá todo mundo receitando. Naquela época eu não botava no café, mas todo mundo tava falando, óleo de coco é a melhor coisa. Nossa. E aí o tempo nos disse... Que surto coletivo, hein? Olha... Tem guru aí na internet que fala que é protetor solar. Protetor solar. Fala que protetor solar dá câncer, então não deve usar. E que você deve passar óleo de coco no corpo para se proteger do sol. E aí, da onde que ele tirou isso daí? Não vou citar nomes. Mas o instituto se chama Instituto Tirei do Cu. O pior é que eu achei a fonte que ele tirou. Porque ele fala um dado, protege tanto. E aí eu cacei. E é um estudo, assim, de 30 anos atrás. É uma revisão que cita um estudo. E aí, essa revisão que dá esse número, não cita o estudo. Deixa eu explicar. Quando você tem uma revisão, a revisão cita de onde tirou o dado. Esse dado específico não cita, não tem um númerozinho entre parênteses, não tem nenhuma citação da onde que tirou. Então, é uma revisão que inventou, uma revista bem porca, bem ruim, que inventou um dado e ficou como se fosse robusto o suficiente para indicar protetor solar para as pessoas. Então, eu falei inclusive isso no vídeo do óleo de coco. Eu acho que foi no segundo ou no terceiro. Bom, enfim, num deles eu falei. E eu mostrei essa revisão, eu falei, né? Mostrei na tela, assim, falei assim, essa revisão, se quiser, vai lá ver. Eu não tô inventando isso daqui, não tem referência. Então, é um dado inventado, que é usado aí como certo por algumas pessoas aí na internet. Tá cheio, né? A gente sabe que tá cheio. Olha, mas tem... também tem a água alcalina, né? Você esqueceu de... A água alcalina também é um super, super red flag. Ana, esses dias eu vi a água solarizada. E eu fiquei, assim, muito indignada. Gente. Água solarizada. A pessoa coloca a garrafa no sol, falando que é pra pegar a energia do sol, essa água. Assim... Não tem cabimento nenhum isso. Tanto que tem um episódio do Escuta Ciência que eu falei das águas, né? E esse episódio das águas foi justamente porque, assim, água solarizada foi o limite. Eu falei, não, eu preciso fazer um episódio pra falar de água. Não é possível. E aí entrou água alcalina, água ozonizada, que também existe. Gente. Porque as pessoas não basta enfiar o ozônio no cu, elas querem colocar o ozônio... Na água também. Tudo que dá. Tudo que dá. Algum profissional que recomenda soroterapia. Olha quanta red flag aqui que a gente tá falando que pode ajudar a vida de vocês. Profissional de soroterapia, que é caro, né? Que recomenda. Se eu te falar que a minha mãe tá cercada desses profissionais, olha, é difícil, viu? Socorro, ainda bem que ela tem você. Ainda bem. Pois é. É difícil. Tem muita coisa, né, Ana? Assim, se a gente for contabilizar aí o tanto de profissional que tá falando merda na internet, que tá falando o que quer, porque, de repente ele teve uma intuição, acordou na última intuição de que protetor solar causa câncer. E que o óleo de coco é que você tem que usar. Então, assim... Pois é. O que você lembrou? Não, é só uma dica para quem for passar num profissional. O profissional, ele tem que levar em conta o seu objetivo, o seu estilo de vida, o seu aporte financeiro. Então, aquele profissional que caga pro que você tá falando, fala assim, não, mas eu saio de casa cedo e não tenho tempo, não sei o que. Aquele que caga pra sua rotina e fala, não, você tem que acordar 3 horas antes, tem que descascar a mamão, não sei o quê. Sabe aquele profissional que não é empático com você? Isso também eu acho que deveria ser uma red flag. Aquele profissional que bota castanha da macadâmia, aí você fala, não, mas é caro. Aí fala, não, mas você quer emagrecer ou não quer? Sabe? Aquele profissional desse tipo, assim. Então, vá num profissional, isso pra mim é uma red flag muito grande, aquele profissional que tira da gaveta um negócio, que fala, não, mas todos os meus pacientes emagreceram assim, e aí
se você não se encaixa naquele, né, você não consegue pagar aquela dieta, ou se você não consegue cumprir aquela dieta por causa da sua rotina, que é diferente. Eu trabalho à noite, não sei o quê. Não, você tem que acordar, você tá dormindo de manhã porque você trabalha à noite. Não, você tem que acordar e comer. Então, um profissional que é bom mesmo, ele vai levar isso em consideração e vai fazer um negócio para você pensando nas suas particularidades. Porque o que funciona para muitos pode não funcionar para outros muitos. Então, não é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Então, isso é uma coisa que tem que ter em mente, que pode ajudar muitas pessoas que estão ouvindo. Porque um apoio de um profissional, quando você tem, de fato, um acompanhamento nutricional, a gente tá falando de uma coisa que é personalizada, que tem que ser de acordo com o seu estilo de vida. Assim, quando eu fiz o acompanhamento com a Fernanda, ela falou, vocês querem fazer exercício quando? Aí a gente falava, vamos fazer de manhã. A gente tava ainda em isolamento, então a gente conseguia fazer exercício de manhã, voltar a tomar banho e trabalhar, né? Porque trabalhava remoto, né? E aí conseguia. Aí ela falou, mas vocês precisam comer alguma coisa antes do exercício. Uma coisa leve. Sim. Aí a gente falava, mas a gente vai tomar café já. Não, com a barriga muito cheia, não. Senão isso vai impactar vamos dizer assim, na intensidade que vocês vão conseguir praticar exercício. Vamos, então, uma fruta. Vocês conseguem comer uma fruta? Difícil. Vocês conseguem tomar um suco de laranja, daqueles naturais que vem, né, em garrafinha? Já? Conseguimos. Então, toma um suquinho de laranja. Então, ela colocou pra gente, adaptou ao que a gente conseguia naquele momento. Da mesma forma que, assim, a gente tava na pandemia, todo mundo, assim, no isolamento, bebendo quase todo dia, né? Vamos combinar. A pandemia foi difícil. Aí ela falou, vocês precisam diminuir o que vocês bebem. Como que vai fazer isso? Aí a gente falava, então tá. Ela falava, quantos dias na semana vocês pretendem beber? A gente vai falar, vamos colocar um dia. A nossa meta é um dia. Ela, não. Vocês estão bebendo todo dia. A meta de um dia, vocês não vão conseguir cumprir um dia na semana. Coloca 3 dias na semana primeiro. Aí depois vocês vão tirando aos poucos, né? Aí vai a meta, a gente vai diminuindo a meta. Então, não vamos duplicar a meta, vamos diminuir. A minha fez a mesma coisa na pandemia. Eu tava bebendo muito. E aí ela falou assim, vamos botar, então, garrafa de vinho. Ela não botou meta de dia, ela botou meta de garrafa de vinho, porque eu tava bebendo muito. Facilmente uma por dia, facilmente. Porque, né, a gente tava meio biruleibe da cabeça. Ela falou assim, então vamos botar 2 por semana? Não é uma coisa que um nutricionista fala, beba 2 garrafas de vinho. Mas, assim, dentro daquele contexto, fazia bem pra mim, porque é uma diminuição. Em vez de 7 por semana, era 2. Então, deixava uma flexibilidade ali. Você escolhe o dia, mas a meta é não passar de 2. Então, é um negócio que te dá flexibilidade, é empático com você, não é um negócio, não, álcool é ruim. A gente sabe que álcool é ruim, a gente sabe que álcool é tóxico, mas não é uma coisa que a gente faz por saúde, né? Ou vocês estão ouvindo isso? Não dá pra beber álcool com saúde. Não venha falando que, o resveratrol. Não, isso não existe, tá bom? E não há doses seguras de álcool. O álcool é tóxico pro corpo e faz mal. Não há doses seguras. Inclusive, tem estudos que você vai falar de substâncias presentes. O suco de uva, por exemplo, mantém as mesmas substâncias que teriam no vinho. Então, você pode trocar, né? E não ter o efeito tóxico do álcool. Assume logo que quer beber. Não vem com essa, não. Não mete essa. Mas é isso, dentro daquele contexto, isso fazia mal. Mas nenhum nutricionista sério vai falar assim, tome 2 garrafas de vinho. Naquele contexto, isso era melhor pra mim do que 7, né? Sim, então é saber avaliar. Danos. Sim, redução de danos. Não é aquela pessoa que proíbe, não coma isso, não coma aquilo. Então, um profissional empático que vai avaliar o seu momento é interessante, e aí seria uma red flag um profissional que não faz isso, né? E corta o McDonald's. Ou, por exemplo, um profissional que você vai ver na dieta, ele recomendou você comer um McDonald's uma vez por semana. Aí você vai falar assim, nossa, que coisa horrível, o profissional tá recomendando isso. É porque você vai ver a dieta do cara, ele comia um McDonald's todo dia. E aí exato. Você vai e recomenda 1 por semana só pra você, porque a profissional sabe que se tirar não vai conseguir, e aí vai ter aquela frustração e vai abandonar o tratamento. Então, é manejamento de risco, é isso que a gente tem falado aqui. Então, é uma coisa pra você levar em consideração. Exatamente. A gente, fez um episódio, conseguimos falar das dietas, conseguimos falar do que a ciência sabe sobre isso, falar das nossas experiências de vida e ainda conseguimos dar as dicas para você conseguir encontrar um bom profissional
para acompanhamento nutricional, se você tá precisando e não cair nessas loucuras aí dos gurus da internet. Nenhum guru da internet costuma ser bom, tá? Eu não... Só falando isso. Se a pessoa tem ali alguém que é quase uma seita em volta dela, sem evidência científica no que ele fala, não acredite, fuja. Né? Infelizmente, essas pessoas não estão só na internet, elas estão nos consultórios. Então, fique atento, fique atenta aí a essas, assim, a tudo que a gente falou no episódio, mas também fique atenta às nossas dicas aí de como que vocês podem encontrar bons profissionais, porque eles existem. Embora a internet não mostre, às vezes, tantos bons profissionais, eles existem, estão nos consultórios. E para acompanhamento nutricional, a coisa é muito séria. Você precisa encontrar uma pessoa boa para te acompanhar. É Exatamente. isso, né, Ana? Isso. Nossa, gostei. Acho que a gente fez uma lista boa. Eu acho. Ana, olha, foi um prazer te receber aqui. Ai, o prazer foi meu. De novo, é muito bom falar com você e falar desse assunto é importante, porque a gente vê cada vez mais desinformação e as pessoas, elas se agarram nisso como crenças. É como eu falei, parece uma seita o negócio. Virou uma seita. E atacam quem tá ali só expondo dados. E a gente, quando a gente faz divulgação científica, a gente não tá ali para atacar as pessoas. A gente tá ali para derrubar desinformação. O nosso ataque, digamos assim, é a desinformação. Porque a desinformação pode matar. A gente sabe disso. Mas, assim, é muito bom que se tenha na internet pessoas como você que conseguem bater de frente com isso e tem uma casca grossa, porque a minha casca já tá fina demais, já não tô aguentando mais essas coisas de internet não, viu? Falar bem a verdade. É difícil, a gente some por um tempo quando vê que não tá aguentando, mas depois volta com tudo. Aí volta pra dar porrada. E olha que a Ana é forte, tem um braço que dá medo. A gente tenta. Bom, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu tenho certeza que esse episódio vai agradar todo mundo que escuta ciência. Ai, que bom. Obrigada, o prazer é meu. É sempre muito bom. E vejam o outro episódio que eu tava aqui. Ah, sim, isso aí. E vejam os vídeos que eu vou colocar o link do óleo de coco, vou colocar também da low carb. Vou colocar todos os links ali pra vocês assistirem no YouTube. E quem não se inscreveu ainda no canal das meninas, nunca viu um cientista, vai lá e se inscreva. E segue elas também nas redes sociais. Vou deixar todos os links da Ana, vai estar também do canal. E tem a Laura também, que já veio também 2 vezes aqui. Olha, então, aí, presente. Então todo mundo já vai seguir, quem não segue ainda, eu acho que todo mundo já segue. Todo mundo que escuta a ciência, a gente já tá formando uma comunidade, digamos assim. Sim. Bom, gente, a gente vai ficando então por aqui. É isso. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até a próxima.